Olá, boa noite. Como vocês estão? Espero que bem. Que bom que estamos mais uma vez aqui reunidos, mesmo que virtualmente, e morrendo de saudades da nossa casa querida, Seara Fraterna, saudade dos encontros, dos abraços. Mas que bom que estamos aqui, continuando estudando essa doutrina que tanto nos conforta e nos consola. E antes de assistir à palestra, vamos à leitura de uma página e uma breve prece. A página é do livro Fonte Viva, Chico Xavier, pelo Espírito Emmanuel. Página 91, Problemas do Amor. Que vosso amor cresça cada vez mais no pleno conhecimento e em todo o discernimento. Paulo, Filipenses, capítulo 1, versículo 9. O amor é a força divina do universo. É imprescindível, porém, muita vigilância para que não a desviemos na justa aplicação. Quando um homem se devota de maneira absoluta aos seus cofres perecíveis, essa energia no coração dele denomina-se avareza. Quando se atormenta de modo exclusivo pela defesa do que possui, julgando-se o centro da vida no lugar em que se encontra, esta mesma força converte-se nele em egoísmo. Quando só se vê motivos para louvar o que representa, o que sente e o que faz, com manifesto desrespeito pelos valores alheios, o sentimento que predomina em sua órbita chama-se inveja. Paulo, escrevendo à amorosa comunidade filipense, formula indicação de elevado alcance. Assegura que o amor deve crescer cada vez mais no conhecimento e no discernimento, a fim de que o aprendiz possa provar as coisas que são excelentes. Instruamo-nos, pois, para conhecer. Eduquemo-nos para discernir. Cultura intelectual e aprimoramento moral são imperativos da vida, possibilitando-nos a manifestação do amor no império da sublimação que nos aproxima de Deus. Atendamos ao conselho apostólico e cresçamos em valores espirituais para a eternidade, porque muitas vezes o nosso amor é simplesmente querer, e tão somente com querer é possível desfigurar impensadamente os mais belos quadros da vida. E agora acalmando os nossos corações, as nossas mentes, buscando os nossos melhores sentimentos, as nossas melhores vibrações. Vamos colocar em nossa tela mental a imagem do nosso amigo Jesus. Jesus, que é nosso amigo de todas as horas, de todos os momentos, sempre nos fortalecendo, nos consolando. E é a Ti, Senhor, que queremos agradecer a oportunidade desse estudo, a oportunidade de conhecer essa doutrina e que possamos buscar sempre nos aprimorarmos moralmente, espiritualmente, buscando conviver e servir da melhor maneira possível ao nosso próximo. Fique conosco agora e sempre, assim seja. E agora vamos assistir a palestra dessa noite, que o tema é O amor que eu tenho é o amor que dou, com a nossa querida amiga Roberta Zagueto. Roberta, boa noite, super bem-vinda. E agora é com você. Boa noite, meus queridos irmãos. É com o coração cheio de alegria que eu estou novamente nessa casa, na verdade, nesse lar. A nossa casa espírita é, na verdade, um lar onde a gente é acolhido, abraçado, e mesmo com essa distância física, sempre temos a possibilidade da gente se ligar energeticamente à casa, se ligar energeticamente aos mentores do Seara Fraterna. Eu aprendi uma frase recentemente que sempre que eu tenho a oportunidade eu uso e desejo do fundo do coração que você sempre se lembre disso. Jesus está sempre muito próximo, ele está apenas a uma oração de distância. A gente precisa lembrar
que não há isolamento social com Jesus, ele está sempre muito pertinho, basta a gente se colocar em prece, e como ele mesmo diz, onde 2 ou mais pessoas estiverem reunidas em meu nome, lá eu vou estar. Então, nós estamos fazendo isso aqui agora, a gente pode desfrutar de momentos de convivência com o Divino Mestre. Jesus veio a este orbe nos ensinar um evangelho de amor, nos ensinar as leis divinas de amor. Um oceano de amor que a gente pode e deve estar sempre imerso. Mas a gente ainda tropeça um cadinho nesse entendimento. Uma vez, Chico Xavier foi procurado por um homem muito rico, um empresário de muitas posses. Chico estava saindo do grupo espírita da prece, depois de terminadas as atividades do dia, já ia madrugada adentro, e esse homem parou na frente do Chico e disse o seguinte: Senhor Chico Xavier? E Chico responde com aquela simplicidade, aquela humildade, gentileza de sempre: sim, senhor, que posso ajudar? E o homem responde: eu preciso de uma mensagem do meu filho. O meu filho desencarnou. Então Chico responde: meu irmão, o telefone só toca de lá para cá. Eu não tenho controle sobre quem se manifesta. Eu apenas atendo às chamadas. O homem então enfia a mão no bolso e tira um talão de cheques. E diz a Chico: você não está entendendo o que eu estou dizendo. Pega a caneta, abre o talão e diz: quanto custa uma mensagem do meu filho? Nesse momento, quem toma o domínio, o controle da situação é Emmanuel, que responde assim: meu irmão, você está equivocado. O seu primeiro filho desencarnou porque você o viciou dando a ele todas as facilidades. Nunca ensinou seu primeiro filho a disciplina, nunca ensinou seu primeiro filho o valor do trabalho, nunca o educou para que ele administrasse os seus bens e ele suicidou-se numa motocicleta. Não contente, você viciou o seu segundo filho e agora está movendo um processo contra esse motorista de caminhão, sabendo que a culpa do acidente foi do seu filho que estava alcoolizado. Por excesso de dinheiro, excesso de facilidades que você colocou nas mãos deles e não foi capaz de educá-los. E agora você chega aqui achando que o seu dinheiro pode comprar tudo e querendo novamente viciar os corações com seu dinheiro. Mas isso não será possível aqui. O homem então coloca o talão de cheques no bolso, entra no carro e vai embora. Um homem que tinha todos os recursos para educar os seus filhos. Perdeu, falhou na sua missão de pai exatamente pelos excessos que disponibilizava aos meninos. E acabou estando envolvido no desencarne dos seus 2 filhos e teve que encarar tamanha dor. E ainda tentava responsabilizar terceiros, né? Como esse motorista de caminhão que o Emmanuel traz aqui para a nossa história, sabendo que a responsabilidade do acidente não era do motorista de caminhão. Então, essa história representa muito a nossa compreensão equivocada do amor, né? A gente ainda confunde, a gente ainda se perde na compreensão do amor, mas principalmente na aplicação do amor, na forma com que a gente se relaciona, dando e recebendo amor. Nessa nossa casa temporária, né, nessa nossa escola terrena, nós temos alunos de diferentes níveis, em diferentes estágios. Isso é inclusive uma das possibilidades da encarnação, né? É a convivência com pessoas de níveis evolutivos diferentes. No plano espiritual, a lei de sintonia ela é absoluta. Em Nosso Lar, por exemplo, de André Luiz, psicografado pelo nosso querido Chico, o mentor Clarencio tenta, por algum tempo, socorrer André das regiões umbralinas. Mas o André Luiz nem enxergava, né, o Clarencio. Eles estavam em vibrações diferentes. Apenas quando o André Luiz faz uma prece sentida, buscando o Criador, ele percebe a presença de Clarencio e consegue, então, ser resgatado.
No plano físico, a gente vive meio assim num balaio de gato, né? A convivência na diversidade, ela estimula o progresso. Os que se acham em condição evolutiva inferior acabam tendo com os espíritos superiores exemplo, estímulo, né, para a autossuperação. E esses últimos encontram na convivência com os primeiros oportunidades para desenvolver, exercitar a tolerância, paciência, perseverança. Essa diferença de estágios de amor, nessa diferença de estágios é que a gente percebe os diferentes potenciais para amar, né? Nesse nosso grupinho de encarnados, nesse grupinho de mais ou menos 7 bilhões de seres humanos, nós temos pessoas que ainda ensaiam os primeiros passos nessa percepção de amor. A gente ainda comete muitos equívocos. Colocamos credenciais no amor porque nos convencemos que para amar e ser amados nós precisamos ser superiores. Ou escondemos as nossas fraquezas debaixo do tapete, as nossas fragilidades, evitando, assim, se expor, né? E aí, porque a gente acha que a gente não merece ser amado se tivermos não seremos amados se tivermos essas fraquezas, essas fragilidades tão expostas. E acaba que isso nos leva a verdadeiros naufrágios afetivos, né? Porque isso em todos os nossos relacionamentos, porque a gente falta com honestidade, com sinceridade com os outros e consigo mesmo, né? E a gente não consegue amar com a nossa realidade. A gente ainda baseia os relacionamentos em bens materiais ou colocamos eles como os principais atrativos, os principais benefícios do relacionamento, como, por exemplo, esse pai que a gente contou aqui na história com o Chico. Outros praticamente abrem mão de si mesmos em nome do amor, né? Se anulam, renunciam ao próprio senso de dignidade, algo que é tão essencial para a nossa felicidade, né? A gente acaba perdendo a identidade. Muitas vezes a gente se mostra incapaz de dizer não, por medo de perder o carinho, o afeto, quando na verdade, muitas vezes, um não é um grande gesto de amor, né? Ou, ao contrário disso, a gente se coloca como proprietário dos que a gente diz amar, com um discurso de proteção, quem ama, cuida, né? E aí, então, domina, sufoca, manipula com mão de ferro e aí cria uma convivência insuportável, desgastante, cruel, doente, né? A gente recebe o amor que dá. Se damos um amor pequeno, mesquinho, recebemos um amor proporcional. Esse tema de hoje está no livro Renovando Atitudes do Hamed. O amor que eu tenho é o amor que eu dou. Obviamente, o amor que eu tenho é o amor que eu dou e, obviamente, é o amor que eu recebo. É o bom e velho, é dando que se recebe. De acordo com o que se dá, se recebe. Existem, obviamente, figuras que marcam a história da humanidade como exemplos nessa verdadeira arte de amar. Parece até nome de novela, né? Mas é simplesmente a nossa grande missão espiritual, desenvolver-se nessa arte de amar. Um desenvolvimento que está, como está no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 11, amar o próximo como a si mesmo. No item 8, tem as seguintes colocações. O amor resume a doutrina de Jesus inteira. Em sua origem, o homem só tem instintos. Quanto mais avançado e corrompido, só tem sensações. Ou seja, ele preza pelo que lhe atende sentir, né? E aí a gente vai se instruindo, se depurando, e aí temos sentimentos. E o ponto nobre, magnânimo do sentimento é o amor. Não um amor no sentido banal, mas sim na expressão lindíssima que consta no Evangelho. Esse sol interior, né, que faz com que a gente enxergue essa grande seara que estamos encarnados
com amor fraternal, se vocês me permitem esse trocadilho com o nome dessa nossa querida casa, Seara Fraterna. É termos exemplos, além, obviamente, de Jesus, de espíritos com a envergadura de Joana de Ângeles, né? Que na época do seu encontro com Jesus, ainda encarnada como Joana de Cusa, quando as perseguições ao cristianismo iam intensas, né? Ela enfrenta o martírio nos circos romanos e ouve de seus algozes: o teu Cristo soube apenas ensinar-te a morrer? E ela reúne todas as forças na hora derradeira e responde: não apenas a morrer, mas também a vos amar. E tantos outros. Gandhi, em certa situação, foi esbofeteado por um soldado britânico. Levantou-se, apanhou novamente. Levantou-se, apanhou novamente. E o soldado, já incomodado, né, faz a seguinte pergunta para Gandhi: quem te ensinou a ser tão vil em apanhar e não reagir? Gandhi, então, aponta o crucifixo que o soldado carrega preso a uma corrente no pescoço e diz: foi esse aí que tu tens crucificado. Deixando claro que nem sempre, quando dizemos que seguimos Jesus, entendemos de fato o que isso significa, né? Durante uma viagem de trem na Índia, ao se encontrar com um moribundo sedento, escutou ecoar dentro de seu coração a voz de Jesus que dizia insistentemente: tenho sede. E foi esse o marco na vida de Madre Teresa de Calcutá que deu início ao seu apostolado com os excluídos da sociedade. Mas não necessariamente os exemplos precisam vir dessas personalidades, né, grandes missionários da humanidade, conhecidos por todos. Anonimamente, existem seres que exemplificam esse é dando que se recebe. Às vezes de uma maneira muito direta e com juros e correção monetária. O amor é um excelente investimento. O professor de Química Marcos Araújo, de Goiânia, há alguns anos, foi procurado por Wallace Pinheiro, que queria muito fazer um cursinho pré-vestibular para reforçar seus ensinamentos, pois ele achava que a sua base não tinha sido suficiente para enfrentar as provas que levariam ao curso dos seus sonhos, medicina. O professor perguntou a ele por que ele queria fazer esse curso. E o aluno respondeu: para salvar vidas. Aquilo impressionou muito aquele professor, que era dono de um cursinho pré-vestibular. Então ele resolveu dar uma bolsa de estudos para aquele jovem. O Wallace era muito empenhado, acordava de madrugada, ele morava numa cidade distante um pouco de Goiânia, então ele acordava às 4 da manhã para chegar às 7 nas aulas do cursinho e foi aprovado simplesmente em 6 vestibulares. Corta para 2020, o professor Marcos está internado há 20 dias com Covid e em estado grave. É curado sem sequelas. O médico dele, Wallace Pinheiro, foi ou não foi um excelente investimento? Uma bolsa de estudos versus a preservação da vida, né? O amor que eu tenho é o amor que eu dou. Às vezes o amor nos desafia para entendermos até onde vai a nossa capacidade de amar. Esse caso me foi passado pelo meu querido amigo aí do Ceará, Antônio, e olha que desafio o amor lançou para esse irmão. Médico judeu entubou o paciente de Covid-19 com tatuagens nazistas. O médico Taylor Nichols, que trabalha na linha de frente do combate ao coronavírus na Califórnia, ao trocar a roupa do paciente, viu os símbolos de ódio naquele homem, que, assustado, naquele momento ofegante, tinha que confiar a sua vida a pessoas a quem ele direcionava aquele ódio. Um homem já de dentes estragados pelo uso de drogas, como relata o médico, pediu a esse médico judeu e a uma enfermeira negra
que o entubassem para que ele pudesse sobreviver. E o grande ensinamento aqui não é esse médico judeu ter tratado esse homem com esses símbolos nazistas. O grande ensinamento é que o médico que nos conta esse fato diz que ficou imaginando, se a situação fosse invertida, será que esse homem usaria todos os recursos na preservação da vida de um judeu? E pela primeira vez, desde que ele se tornou médico, ele se viu hesitar em sua afirmação diária. Ele tem isso como um mantra, ele relata: cuidar de todos. Mas apesar dessa insegurança e da dúvida que surgiu, o médico Nichols tentou se manter firme nas convicções que tem, né? E percebeu que essa sua convicção ser testada e fortalecida com muita compaixão. Kardec nos deixou a afirmação de que fora da caridade não há salvação. A caridade é o amor em movimento. Na pergunta 893 do Livro dos Espíritos, qual a mais meritória das virtudes? A espiritualidade superior responde a Kardec: toda virtude tem seu mérito próprio, porque todas indicam progresso na senda do bem. A virtude sempre que há resistência ao arrastamento dos maus pendores. A sublimidade da virtude, porém, está no sacrifício do interesse pessoal pelo bem do próximo, sem pensamento oculto. A mais meritória é a que assenta na mais desinteressada caridade. Ainda no Livro dos Espíritos, pergunta 886, qual o verdadeiro sentido da palavra caridade como entendida por Jesus? Benevolência para com todos, indulgência para a imperfeição dos outros, perdão das ofensas. É o famoso BIP, né? Benevolência, indulgência e perdão. Esse conceito de caridade reúne todos os deveres do ser humano para com seu próximo, podendo ser exercitada através de 3 perguntas. Ao pensar, julgando ou avaliando o próximo, como devo proceder? Com indulgência, ou seja, com tolerância. Como deve ser a minha ação para com o meu próximo? Com benevolência, com boa vontade. Como devo receber a ação do próximo? Com perdão. A caridade, ela pode ser verbal, mental, gestual, passiva ou mediúnica. A verbal, a gente pode ter palavras que consolam, que esclarecem, edificam, prece que aproxima de Deus, né? Silêncio ou suavidade no falar. A mental, que são ondas mentais sob forma de perdão, prece, amor, remetidas em favor de encarnados ou desencarnados. Gestual, um abraço, né? Um afago fraterno, um aperto de mão, um sorriso, um carinho. Ela pode ser passiva, como eu disse, no silêncio diante de uma ofensa, atenção perante um desabafo. Mediúnica também, né? No amparo a desencarnados e encarnados através da faculdade mediúnica. Como se vê aqui, né? Não é assim tão complicado dar amor. Não requer grandes feitos. Às vezes um abraço, um sorriso, um carinho, às vezes ouvir uma pessoa que está em dificuldade já é um ato de amor. E o que a gente imagina ser para o outro, na verdade é para a gente. É você caminhando nessa busca pelo crescimento espiritual. É exercício para adquirir virtudes que às vezes ainda não estão bem desenvolvidas. Às vezes, um pequeno gesto que a gente nem se dá conta nos vale em muita luz e socorro quando a gente mais precisa. No livro Luz no Lar, desculpa, falhou aqui a memória. No livro Luz no Lar,
de Francisco Cândido Xavier, por espíritos diversos, tem o capítulo 39, que é a história de um pão. E o irmão X nos brinda com essa linda história. Quando Barsabás, o tirano, demandando o reino da morte, buscou debalde reintegrar-se ao grande palácio que lhe servira de residência. Ele buscou, ou seja, ele buscou em vão, né? Quando ele encontrou o desencarne, ele buscou em vão voltar para aquele palácio onde ele vivia. A viúva, alegando infinita mágoa, não queria lembrar, né? A casa trazia muitas lembranças, se desfez de tudo, se desfez das moradias e de todos os seus adornos. Barsabás viu então suas baixelas, seus candelabros, telas, jarrões, tapetes, perfumes, joias e relíquias irem embora, né, sob o martelo de um leiloeiro, enquanto seus filhos brigavam, querelavam no tribunal, disputando a melhor parte da herança. Ninguém lhe lembrava o nome, desde que não fosse para reclamar, né, do ouro, da prata que ele não tinha deixado para eles. E porque na memória de semelhantes amigos ele nem passava, agora, na sombra, tentou buscar o interesse então afetivo dos companheiros de infância. Só que, entre eles também, encontrou simplesmente a recordação dos seus próprios maus feitos, né? Dos seus próprios maus feitos. E aí, ali também não achava nenhum gesto de boa vontade para com eles, né? Ele deixa claro aqui nesse início que Barsabás não era um homem bom, porque ele é descrito como um tirano, desencarna, busca os bens materiais, vê tudo desfeito, a viúva vendeu tudo, vendeu as relíquias todas que ele tinha, os filhos brigando pela herança, ninguém se lembrava dele, nem mesmo os amigos de infância, que ficaram marcados pelos atos que ele mesmo, Barsabás, tinha tomado, né, criando ali inimizade também. E aí ele, então, Barsabás se entrega às lágrimas de tal modo que a sombra o embargou. Por fim, perdeu a visão, arrojando-se nas trevas. E ali ele vagueou por muito tempo nesse nevoeiro, entre vozes acusadoras, até que um dia aprendeu a pedir na oração e como a rogativa foi, né, muito boa, lhe serviu de bússola. Embora caminhasse às escuras, chegou de súbito a um grande santuário faiscante de luzes, é descrito pelo irmão X. Milhões de estrelas e pétalas fulgurantes povoavam-no em todas as direções. Barsabás, sem perceber, alcançara a casa das preces de louvor, nas faixas inferiores do firmamento. Não obstante deslumbrado, chorou impulsivo ante o ministro espiritual que velava o pórtico. Após ouvi-lo, o generoso funcionário angélico disse sereno: Barsabás, cada fragmento luminoso que você vê é uma prece de gratidão que subiu da terra. E Barsabás disse: ai de mim, eu jamais fiz o bem. Em verdade, prosseguiu, né, o ministro, realmente, você traz com você grandes sinais de pranto, sangue de doentes e de viúvas, de velhinhos e órfãos indefesos, que você despojou nos teus dias de invigilância e crueldade. Entretanto, tens aqui um crédito, uma oração de louvor, e apontou-lhe uma acanhada estrela que brilhava à feição de pequenino disco solar. Há 32 anos, disse ainda o instrutor, né? Você deu um pão a uma criança, e essa criança te agradeceu em prece ao Senhor da vida. Chorando de alegria e consultando velhas lembranças, Barsabás se perguntou: Jonaquim, o enjeitado? Sim, ele mesmo, confirmou o missionário divino. Segue a claridade do pão que deste um dia por amor e você vai se livrar em definitivo do sofrimento das trevas. E Barsabás acompanhou então o tênue raio
né, o fulgor daquela pequena estrela, mas em vez de subir às alturas, encontrou-se numa carpintaria humilde de volta à terra. Um homem calejado ali refletia, manobrando um enxó em pesado lenho. Era Jonaquim, aos 40 anos de idade. Como se estivessem, né, os dois identificados no doce fio da luz, Barsabás então abraçou-se a ele como um viajante abatido quando volta ao calor do lar. Decorrido um ano, Jonaquim, o carpinteiro, ostentava sorridente nos braços mais um filhinho, cujos louros cabelos emolduraram belos olhos azuis. Com a bênção de um pão dado a um menino triste, por espírito de amor puro, conquistara Barsabás nas leis eternas o prêmio de renascer e redimir-se. Esse nosso irmão Barsabás, então, após vagar na escuridão, é guiado pelo calor da luz daquela prece feita por Jonaquim, aquela criança rejeitada, em agradecimento a Deus por aquele homem ter dado um pão. Valeu então a Barsabás deixar a sombra para trás e ter uma nova oportunidade de aprendizado e correção. Vale um gesto de amor de acordo com a nossa possibilidade. Joana de Ângeles, no livro Garimpo de Amor, nos diz, e isso é uma pérola, é uma pedra preciosa de Joana de Ângeles. Para amar é necessário começar. Ninguém será surpreendido pela pujança do amor total antes de havê-lo iniciado em pequenas experiências e vivências do cotidiano. Às vezes, por meio de uma insignificante manifestação de ternura, um gesto de desculpa, uma ação de misericórdia ou uma formulação de beneficência. Cada um no seu tempo. Cada um tem um momento de despertar. Cada um tem uma velocidade. Cabe a nós respeitar dos outros e buscar o nosso aprimoramento. O trabalho em si mesmo é o que vai nos dar condições de desenvolver essa capacidade de amar. Tem uma frase de Emmanuel no prefácio de Nosso Lar que me encanta, pelo respeito a esse momento espiritual de cada um. Os que colhem espigas maduras não devem ofender os que plantam à distância, nem perturbar a lavoura verde ainda em flor. Como Jesus, que doou e doa amor de uma maneira abundante, limitada, sem jamais exigir nada em troca e deixando a liberdade e, obviamente, a responsabilidade de agirmos conforme podemos naquele momento, né? Através do nosso livre-arbítrio, através do nosso amadurecimento espiritual. Exercitemos, então, meus irmãos, essa potência da alma, como nos diz Leon Denis em O Problema do Ser, do Destino e da Dor, que é o chamamento de ser a ser. O amor que nos provocará, no fundo das almas principiantes, os primeiros raios de bondade, da piedade e da caridade. A libertação de amar, sem amarras, meus irmãos, sem as amarras de esperar algo em troca, sem os grilhões da mágoa por falta de reconhecimento e reciprocidade. É a liberdade de amar, de fluir amor, independente do que venha por aí. Amar livremente. Hoje, a gente falou aqui de muitos exemplos para que a gente possa se inspirar, para que a gente reflita e busque sempre fazer o nosso melhor. E caminhando aqui para o nosso final, eu deixo, como já fiz de outras vezes, a oração de São Francisco de Assis, que nos ensina a ser melhor, a atuar no bem, principalmente nos locais de ausência de luz. Vou colocar aqui para a gente poder ver junto. Só um minuto. Oração a São Francisco de Assis. Senhor,
Fazei-me instrumento de vossa paz. Onde houver ódio, que eu leve o amor. Onde houver ofensa, que eu leve o perdão. Onde houver discórdia, que eu leve a união. Onde houver dúvidas, que eu leve a fé. Onde houver erros, que eu leve a verdade. Onde houver desespero, que eu leve a esperança. Onde houver tristeza, que eu leve a alegria. Onde houver trevas, que eu leve a luz. Mestre, fazei com que eu procure mais. Consolar que ser consolado. Compreender que ser compreendido. Mais amar que ser amado. Pois é dando que se recebe. É perdoando que se é perdoado. E é morrendo que se vive para a vida eterna. Bom, meus irmãos, esse momento foi maravilhoso. Que o Pai, Deus, Criador de tudo que há, a gente agradece pelas oportunidades de amar e que nós saibamos o que fazer diante delas. Que tenhamos, em primeiro lugar, a inspiração e logo depois a disposição de transpiração no trabalho do bem e também no mais laborioso de todos os trabalhos, Pai, vencer a nós mesmos. Eu agradeço muito a casa, aos amigos do Seara, como diz lá em Minas, Deus lhe pague. Um abraço e um beijo para vocês. Fiquem com Deus.